E Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando da confusão que está no mundo do futebol, né? Agora, a Polícia Federal começou também a investigar a manipulação das partidas de futebol envolvendo jogadores. Os acordos criminosos entre jogadores e apostadores vieram à tona em abril, após a Operação Penalidade Máxima deflagrada pelo Ministério Público de Goiás. Nesta semana, a Justiça tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados de 13 partidas, sendo 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, 1 da Série B de 2022 e 4 de campeonatos estaduais realizados já neste ano. Eduardo Costa, essa situação foi crescendo, chegou inclusive a clubes mineiros. Quando eu olho para essa situação toda, a credibilidade do mundo do futebol tá ficando um pouquinho embalada, não tá não? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, todo grande incêndio começa com um toco de cigarro que a gente joga despretensiosa ou criminosamente na beira de uma estrada. Todo furacão também, né? Com ventinho e tal. Quando saiu a primeira, que é isto é, a Veja, quando a Veja publicou a primeira matéria a respeito, com 2 ou 3 homens, eu falei, vai danar. E ontem teve uma entrevista muito legal, depois do jogo, o Thiago Reis tocou no assunto com o goleiro do Cruzeiro e falou, eu joguei lá na Itália, lá nós temos palestras permanentes sobre os riscos e as consequências, porque lá já tivemos um escândalo dessa natureza. Gigantesco. Sabe o que eu fico pensando nessa hora, Júnior? É daquela famosa parte da Bíblia que diz que Deus dá os talentos para a gente e espera que a gente os multiplique. Então, eu acho que se perguntar a Papai do Céu se ele é a favor da gente trabalhar e ganhar bem, ele vai falar assim, não, sabe? Ganhe bem. Você está em Itatiaia, tudo que você puder ganhar, tudo que você puder acumular aí, honestamente, seja feliz. Mas não precisa de por trás da Itatiaia tomar dinheiro dos outros para falar que vai elogiar, sabe? Porque aí Papai do Céu está de olho. Os caras nasceram pobres, né? Todos eles nasceram pobres, tiveram a felicidade de chegar onde chegaram. Por causa de 50 conto aqui, 30 ali, 20 40 lá, faz uma meleca dessa, colocando em risco toda a credibilidade de um esporte que já é chamado de mercenário, de não sei o quê. Mas, pelo menos, a gente está tendo coisas boas. O Ministério Público de Goiás está atuando, os clubes estão afastando os acusados, a CBF já pediu providências, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai dar uma canetada que vai arrebentar com a vida desses caras, depois de comprovada a fraude, e vida que segue. Ô Ricardo Kertzmann, eu olho para isso tudo, eu fico muito assustado, porque isso envolve jogador, até agora não envolveu o clube, mas vamos ver onde que essa investigação vai dar. As casas de apostas até agora são vítimas, mas será que vai chegar até elas? Os dirigentes, CBF, enfim... Até onde isso vai? Aonde isso vai parar? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, meus amigos. Aonde vai parar é difícil saber, porque isso está cheirando aqueles grandes escândalos que a gente está acostumado a assistir de corrupção na política brasileira, em que cada dia a coisa vai escalando. O governo federal determinou uma força-tarefa agora para poder investigar isso tudo. Então, assim, a chance de que isso cresça, que isso ganhe contornos ainda mais dramáticos é muito grande, Júnior. Eu só acho que a gente tem que pontuar muito bem quem está certo e quem está errado nessa história toda. Ou melhor, quem está errado nessa história toda. Porque é injusto a gente misturar tudo numa panela e dizer, olha, a comida não está ruim. Quando a gente ouve sobre combustível adulterado, sobre gasolina adulterada, não é justo a gente culpar todo o setor, todos os donos de postos de combustíveis por causa disso. A gente tem que culpar quem adultera a gasolina. Quando a gente ouve qualquer problema em algum setor, mineração irregular, a gente falou sobre isso essa semana anterior, a gente não pode culpar o setor de mineração porque tem 1, 2, 3, 10, 100, não importa, maus empresários. A mesma coisa aqui, porque tem meia dúzia de jogadores mal intencionados, porque tem meia dúzia de estelionatários manipulando esses jogadores. Não é correto a gente culpar nem a categoria de jogadores, nem o futebol como todo e principalmente as casas de apostas. Porque é um novo segmento, é um novo mercado, importante pro esporte, importante pro futebol, ainda mais um futebol pobre como o Brasil. Então vamos tomar sempre muito cuidado com isso, em separar o joio do trigo para não colocar tudo no mesmo balaio e sair apontando o dedo para todo mundo. Ô Rita Mundin, te dando bom dia e reafirmando aqui para você e para os ouvintes, a Polícia Federal entrou na história, o assunto tá ficando cada dia mais sério.
Júnior, o futebol, o esporte em geral é uma indústria que move bilhões. E no Brasil sempre foi uma indústria conduzida à margem, muita cartolagem, muita coisa por baixo do pano. Eu não sei se você se lembra, né? Mas você é muito novo, o Eduardo deve lembrar, que um dirigente do Vasco, ele chegou a pegar a arrecadação de uma partida e levar para casa. Então, nós estamos passando por uma profissionalização do esporte no país. E a profissionalização, ela aumenta ainda mais o poder de arrecadar dessa indústria. Então, eu acho que a base de tudo é estrutural, porque nós estamos num país pobre e sem educação. Então, eu acho que nesse momento, como disse, essa entrevista foi com o Fábio, Eduardo. Rafael Cabral. Com Rafael Cabral. Eu acho que os clubes deveriam educar os atletas. Os atletas vêm de comunidades muito pobres, e nessas comunidades é onde está a milícia, é onde está o que há de mais, é onde se localizam, né, os chefes daquilo que há de mais perigoso no país. Então, a gente tem que entender que é preciso formar as pessoas, informar as pessoas, porque é quase que inconcebível um atleta de Série A, um Eduardo Bauerman, por exemplo, um atleta do Santos, se envolver por causa de R$50 mil, e os outros todos, porque o futebol, quem consegue ter esse acesso, a gente sabe das estatísticas, são 1% dos atletas que chegam na elite, nas séries A, nas séries B, e pensam bem, a corrupção está ali na vitrine, mas isso não acontece só aqui, acontece na Europa também. Então é preciso sim fiscalizar, punir, mas aqui no Brasil, por causa do nosso histórico de pobreza e de falta de educação, é preciso formar e informar o cidadão que ingressa lá nas categorias de base. Então o trabalho agora que está todo mundo virando SAF, a gente tem que fazer com que as SAFs também tenham esse papel na vida do jogador, um papel de formação, de caráter e de valores. Ô Mal Camargos, eu não sou muito íntimo dessas questões de aposta, mas ontem eu conversando com o pessoal, eu fiquei sabendo que a pessoa pode apostar em quantos cartões amarelos o jogador pode tomar, se vai ser expulso, quantos escanteios. Eu não imaginava isso. Para mim era o resultado do jogo e estava tudo ok. Aí fica fácil de manipular. Eles chamam de odds, Júnior. Cada um que você pode criar a odd que você quiser. Eu acho que vai ter um chute na canela aos 4 segundos. Eu mesmo crio, e quem quiser aposta. Pois é, um chute na canela aos 4 segundos é suspeito, não é não? Sem nenhuma dúvida, Júnior. É resultado do quê? Né? Um pouco do que o Eduardo, do que a Rita, do que o Ricardo falaram. Tem a ver com a ganância. Ganância das casas de apostas. Há mais de 1.000 casas de apostas online no Brasil hoje. Elas faturam entre 120 e 150 bilhões de reais por ano, Eduardo. A loteria esportiva fatura 23 bilhões de reais por 150 ano. 150 bi? Elas são 5 vezes maiores do que a loteria esportiva. A ganância, então, dos donos da casa de aposta. A ganância dos jogadores de futebol, que além dos seus salários, buscam um extra fazendo esse tipo de papel ou de crime nessas casas. E a ganância também dos apostadores, que tentam burlar as regras para ganhar mais, tirando a seriedade do jogo. Duas coisas são importantes. Precisa sim de regulamentação. Está na pauta do governo federal a regulamentação desta atividade. Pagando imposto. E precisa pagar imposto. E precisa também de voltar a ser o que era a aposta de loteria esportiva. Casa, adversário, coluna do meio. Mesmo assim, havia manipulações antes. A gente ouviu falar da mala preta, da mala branca em jogos. Máfia da loteria. Que tirava primeira coluna do meio e a segunda coluna. E agora, com essas possibilidades infinitas, é claro que teremos problemas. Então, é necessário regulamentar, é necessário pensar sobre a ganância dessas pessoas que estão envolvidas neste meio. Debaixo desse angu tem caroço, Júnior. Pode apostar. É.